Como você sabe, o programa Superação é produzido na cidade de Piracicaba, mas nosso trabalho ele extrapola as barreiras da nossa cidade. Como vereador aqui na cidade de Piracicaba, nós defendemos a causa da inclusão da pessoa com deficiência, a causa da acessibilidade dessas pessoas que tanto necessitam na nossa sociedade. Mas para isso temos que buscar às vezes subsídios fora. Estivemos recentemente conversando com o secretário municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo. E no programa de hoje fomos recebidos pela Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Secretaria essa pioneira aqui no Brasil, no estado de São Paulo, e hoje comandada pela doutora Linamara Batistella. Estivemos lá no Memorial da América Latina, na cidade de São Paulo, e fomos muito bem recebidos pela secretária. Conversamos com ela, fizemos um bate-papo a respeito do que está acontecendo em nosso estado, em tudo que tange a respeito da pessoa com deficiência. Acessibilidade, inclusão, reabilitação das pessoas com deficiência. Acompanhe conosco a matéria gravada lá na cidade de São Paulo. E já chegamos aqui na sede da Secretaria Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui no Memorial da América Latina, na cidade de São Paulo, onde vamos entrar agora, conhecer as instalações da Secretaria e conversar com a secretária Linamara Batistella. Bom, e agora conversando com a nossa secretária de Estado de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a doutora Linamara Batistella, ela vai falar um pouco para a gente do que é a Secretaria, do que é o trabalho desenvolvido pela Secretaria. Secretária, muito obrigado por participar junto conosco. Queria que a senhora explicasse para a gente qual a natureza da Secretaria, como é que surgiu a ideia da criação dessa Secretaria. André, você sabe que o governador José Serra ele tem um vínculo com a questão da deficiência, acho que desde sempre. Quando ele foi ministro da Saúde, foi ele que estabeleceu a Política Nacional de Saúde e Reabilitação da Pessoa com Deficiência, criou, além de uma política, de um plano de ação, as portarias que regulamentavam o que era a rede de reabilitação e o financiamento. Isso é uma coisa inédita, porque você discutir política sem regulamentar a forma de operar esta política é discurso vazio. Ele criou a rede de reabilitação na deficiência física, na deficiência auditiva, criou um sistema de financiamento diferenciado na deficiência intelectual e deixou prontinho a rede de reabilitação na deficiência visual. E aí ele saiu e levou mais 5 anos para ser assinada, mas hoje está em curso. Exatamente a concepção que foi feita naquele momento enquanto ele era ministro. Quando ele chegou no município, e aí eu ouvi dele isso, ele ficou profundamente decepcionado de ver o quanto aquelas políticas pensadas no âmbito da saúde eram difíceis de ser colocadas em prática, porque a dificuldade do indivíduo de sair de casa, de fazer valer o seu direito de cidadão. E no município, o foco do então prefeito, Serra, foi muito claro, foi garantir a acessibilidade ao mobiliário urbano. E ele fez isso convidando a Mara para ser a secretária. Acho que foi uma atitude de muito sucesso. Eu falo sempre que não falta um braço forte para levantar uma cadeira de rodas. A barreira arquitetônica, ela certamente não é a mais grave, mas ela sinaliza, quando você elimina a barreira arquitetônica, sinaliza que a gestão pública está querendo realmente incluir as pessoas com deficiência. E a gente sabe que a mobilidade urbana interessa a todos, É o idoso, é a mulher grávida, é o obeso. Enfim, foi um grande avanço na cidade de São Paulo. Quando ele veio para o Estado, o desejo dele como governador era ver a materialização das políticas gestadas no Ministério, na ação da saúde, na ação da educação. E aí ele tratou de criar essa secretaria com um forte apelo, que não fosse uma secretaria do Estado isolada do município, que em cada município fosse criada uma instância municipal, ou uma coordenadoria, ou uma secretaria municipal, como muitos municípios criaram, ou até uma assessoria, município pequenininho, que tenha um assessor ligado ao gabinete do prefeito, para exatamente articular estas ações que são intersetoriais. No âmbito do Estado, você tem que se preocupar com a regulação da saúde, com a questão da educação inclusiva, o transporte metropolitano, o transporte intermunicipal. A gente não pode esquecer a acessibilidade ao mobiliário público no âmbito do Estado, isso é fundamental e a gente viu
a diferença que faz a gente ter estações do metrô completamente acessíveis. Então, todas essas políticas que significam garantir os direitos do cidadão com e sem deficiência foram trazidas para dentro do Estado, e esta secretaria tem o propósito exatamente isso. A missão da secretaria é garantir os direitos da pessoa com deficiência. Não dá para a gente fazer isso num passe de mágica, né, André? Então a gente teve que criar algumas prioridades para a secretaria. A gente vê a interação da secretaria com diversas outras secretarias. Talvez o principal trabalho da secretaria hoje, que a senhora comanda, seja coordenar trabalhos da Secretaria de Saúde, coordenar trabalhos da Secretaria de Obras, coordenar trabalhos da Secretaria de Trânsito e Transportes, enfim, direcionar ações que essas secretarias realizam dentro do nosso estado. A gente vê exemplos do trabalho feito com a CDHU, em relação ao desenho universal. A gente vê trabalhos da Secretaria ligada à Secretaria de Saúde, que é essa grande conquista do nosso estado, que é a Rede Lucy Montoro. Fala para a gente um pouco, secretária, a respeito disso. Então, você falou a questão de uma maneira muito, muito correta. Quer dizer, como trabalhar com as outras secretarias. A gente vive num único planeta, numa única sociedade, participamos do mesmo município, do mesmo governo. Então, você precisa ter políticas que atinjam também as pessoas com deficiência. E esse era o grande desafio dessa secretaria. Um desafio que hoje eu posso falar com muita clareza, muito simples. Porque os secretários que compunham o governo Serra, que compõem ainda o governo Serra e agora Goldman, eles estão muito sensíveis a esta questão, porque já vinham discutindo desde a campanha, desde o plano de governo, a necessidade de nós termos políticas inclusivas. Falta, às vezes, o fator técnico, o fator gerencial, e era esse o nosso papel enquanto secretaria. Imediatamente, nós fizemos uma proposta de cooperação com a CDHU para garantir moradia e moradia de qualidade para as pessoas com deficiência. São Paulo certamente tem o melhor e o mais importante programa habitacional do país. Não apenas porque faz habitações de interesse social, mas porque faz dessas habitações espaços dignos, onde a pessoa pode morar com a sua família de maneira muito digna. Era preciso que isso também alcançasse as pessoas com deficiência. O que nós tínhamos no passado? E é antigo isso dentro do país. Um número X de unidades que eram reservadas às pessoas com deficiência. E aí, um dia, conversando com o governador, nós falávamos, as pessoas querem morar, mas também querem visitar o vizinho, querem ir no aniversário da família que mora ao lado. Então, não adianta você reservar, seja 5%, seja 7%, de unidades para as pessoas com deficiência. Você precisa ter os conjuntos 100% preparados. Você mora e vive naquele espaço. Então, você tem que ter a sua casa adaptada, mas tem que ter o entorno acessível. O governador imediatamente aceitou esse desafio. E junto com o Lair, que é um secretário inovador, muito alinhado com as políticas de sustentabilidade, nós começamos a preparar uma nova tipologia para as casas do CDHU. Hoje, as casas têm, além do caráter da sustentabilidade ambiental, aquecedor solar, reaproveitamento de água, uma série de facilidades, a adoção do desenho universal. O que significa que eu não preciso mais ter aquela rua onde moram as pessoas com deficiência ou aquele andar destinado às pessoas com deficiência. A pessoa chega e escolhe a unidade que ela quer morar. Quer dizer, uma vez contemplado dentro do processo do CDHU, ela vai escolher. Mas é mais do que isso. A gente não sabe quando a deficiência chega na família. Hoje, quem sai de casa pode ser vitimado por um tiro. Um casal que acabou de casar e pode, de repente, ser surpreendido por uma criança com deficiência. Mais ainda, nós somos famílias acolhedoras. O brasileiro é uma família acolhedora. Se nós temos que trazer de volta o nosso avô, o nosso pai para morar junto com a família, no momento em que ele já exibe algum tipo de dependência, você precisa que ele caiba dentro do espaço. Tudo tem que ser confortável, porque a família precisa de dignidade para construir os seus valores. Então, esse novo processo de garantir
a adoção do desenho universal é um sucesso que hoje é celebrado no Brasil inteiro e até do ponto de vista internacional.